E aí, partiu? Gente, esse episódio está sensacional. A gente vai conversar agora com a nossa amiga Lu. Lu, seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, quero pedir o pessoal para estar deixando aqui um joinha. Eu sei que é chato pedir, é complicado, mas gente, vamos seguir para dar aquele apoio, aquela força, que a gente já está crescendo, a gente já passou mais de 2.300 seguidores e tá incrível, sensacional. Então, se vocês puderem dar essa força para nós, vai ajudar bastante. E a gente tem esse retorno não somente aqui tá falando, apresentando, mas saber que vocês estão seguindo e estão acompanhando e gosta desse conteúdo. Então, primeiramente, quero agradecer vocês que estão assistindo a gente e vamos começar esse papo com a nossa amiga Lu. Ela mora há mais de 25 anos no Canadá, fez os estudos por lá. Ela vai estar apresentando, falando um pouco sobre o trabalho, a trajetória. Então, Lu, seja muito bem-vinda. E eu quero te fazer essa primeira pergunta, que é a pergunta mais importante desse canal. Por que que você escolheu o Canadá? Por que que você escolheu esse país? Como que foi essa trajetória? Pode se apresentar e falar um pouquinho para nós. Olá, Douglas, tudo bem? Bom dia, pessoal que segue o canal. E parabéns! Já atingiu a meta aí, mais de Já, 1.000. já passamos. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Parabéns para vocês todos aí, seguidores também. Muito obrigado. Douglas, eu me chamo Lucinete Carvalho, eu sou naturopata, eu sou terapeuta em EFT, que é uma, vamos dizer assim, uma maneira de cuidar da criança Uhum. interior, aquela criança birrenta que não deixa a gente adulto ir para frente porque a gente não resolveu a paradinha quando criança. Bom, Sim. então eu sou uma eterna estudiosa, então eu vou sempre estar sendo naturopata, estou sendo terapeuta, eu nunca definitivamente sou alguma coisa, porque desde pequenininha o meu mandado foi estude. Então eu não parei de estudar e por aí vai. Bom, então, isso dito, eu tenho um canal no YouTube que se chama Lu Naturopatia. É, vocês sejam todos bem-vindos também. É um espaço de uma tribo ativa saudável, onde eu cuido de corpo, mente e ambiente das pessoas que estão lá, dando suporte e saúde para todo mundo, Hum. vindo pelos conceitos da mãe natureza, né? O que não puder, a gente trabalha junto com o médico e tudo, mas de Uhum. maneira, eu vou dizer assim, é mais precisa, mais assertiva, eu trabalho com tudo que vem da natureza. Então, pode ser um esporte que é feito, pode ser uma caminhada, Uhum. pode ser uma alimentação, pode ser tomar água, pode ser simplesmente tomar um própolis com limão, qualquer coisa, bom, nesse sentido. Então, é mais ou menos isso daí. Essa é a primeira parte. A segunda pergunta que você me fez, por Uhum. que Canadá? Por que Sim. não Canadá? Por que não Canadá? Deixa eu te falar uma coisa que você não vai acreditar. Uhum. Tem uma. Eu vou começar respondendo assim para você. Tem uma psicanalista búlgaro-francesa que se chama Julia Kristeva. E Julia Kristeva, ela diz assim: o imigrante que se dá muito bem fora do seu país, ele é um imigrante que dentro do seu país ele era estrangeiro a ele mesmo. Olha que interessante. Quer dizer, Mas, já tinha um desassossego dentro dessa pessoa, uma busca para estar fora do próprio país, porque essa pessoa se sente estrangeira dentro dela mesma, né? O texto dela se chama, dentro do livro dela, acho que em francês é Estrangeiro a Nós Mesmos, e é Tokataka, Tokakata, e é Estrangeiro a Nós Mesmos, tá? O texto. E se puder ler em francês, ela é de uma beleza incrível esse texto dela. Você sente o imigrante falando, ela trabalha na primeira pessoa, você se sente transformando. Você não consegue ler o livro, o texto de uma vez só. incrível. Acabei encontrando ela pela faculdade, foi um passo muito importante para eu ter um entendimento muito grande. Eu sempre acreditei assim. Por que o Canadá? O Canadá, para mim, foi uma fuga. Eu tive uma infância muito perturbada, muito triste. A minha história foi contada para o canal do Chico Abelha, pelo olhar carinhoso do Chico Abelha. Foi o meu sonho contar a primeira parte da minha história, a segunda eu estou contando para vocês. Olha só Hum. que interessante.
Então, eu contei para ele a minha história, está lá no canal Chico Abelha e está no Lu Naturopatias também, que é o meu canal. A gente vai É uma deixar o história. link aqui para vocês também, estarem acompanhando e seguindo tudo. Vocês sejam muito bem-vindos à nossa tribo ativa. Chegam e ficam, sobretudo se vocês souberem somar com generosidade e carinho e sempre com respeito pelas pessoas que já estão na tribo, né? Então, por quê? Devido a essa história muito triste, devido a essa história muito que me perturbou muito, eu acho que eu vivi sempre fugindo. E uma das maneiras, e instintivamente, eu fugi para um dos países onde a mulher tem mais segurança. Que o Canadá é considerado como a Noruega, como a Dinamarca, em termos de qualidade de vida, mas, sobretudo, de segurança. E, sobretudo, segurança para a mulher, porque é um país com postura feminina, não é um país onde o feminismo fez um caminho muito grande e que hoje tem uma mentalidade mais feminina, um lugar onde tem mais concertação na hora de um problema, onde se discute, onde se conversa, onde tem debate público para as coisas acontecerem, tá? E politicamente e socialmente, como organização social também na vida lá. Bom, então, eu acho que intuitivamente eu fugi para o Canadá. Nessas minhas fugas, sempre fugindo dessa trajetória que foi a minha infância muito perturbada. Eu conheci um moço muito lindo, eu tinha 29 anos, estava naquela época que qualquer um é bonito, né? E aí eu viajei foi minha primeira viagem internacional, 28 anos eu tinha. E aí eu viajei para o México e encontrei ele lá e nos apaixonamos de uma maneira que eu fiquei doente. Eu adoeci. Foi um amor, eu acho que na minha vida, se eu nunca mais for amada, tá suficiente, porque eu amei e fui amada por esse menino, e isso aconteceu por 10 anos. Acontece que eu morava em Curitiba, já tinha o meu salão, e tudo, vendi tudo, me organizei, me reestruturei financeiramente, e capei o gato. Só que como uma boa escorpiana, e uma pessoa que já sofreu muito na vida, eu nunca dou um passo sem não ter 2 cartas na manga. A primeira era estudar. Não, viver o amor, e a segunda, estudar. Realizei as 2 coisas, logo já estou realizada. Mas com isso veio um amor de 10 anos que funcionou o tempo que funcionou, que foi lindo, que foi maravilhoso, que trouxe para mim o amor, um amor que eu nunca tive na minha vida, nem pelos pais, nem por ninguém. Então, foi uma coisa muito bonita, foi um tempo de sossego o meu processo de imigração, porque eu moro na parte francesa do Canadá, então ele já falava francês, foi mais fácil para mim, em 3 meses eu já conseguia falar francês, claro que eu trocava olho por ovo ainda, né? Mas está tudo certo. O problema é que eu era massoterapeuta, e aí eu pedia para todo mundo fechar os olhos, só que em vez de falar olhos, eu falava ovos, né? E aí, às vezes, tinha uma confusãozinha ali quando o sexo era masculino. Mas está tudo certo, todo mundo entendia, porque eu punha meus dedinhos aqui no olho da pessoa, a pessoa entendia que era só meu sotaque que não saía. Porque é muito próximo. É de. Como? Repete? É de, ovos, e dir, que é olhos. Então, Nossa. e dir é muito, sabe? É muito próximo É uma ali. diferença muito sutil. Muito sutil, então eu não conseguia, mas aprendi em 3 meses falar o francês, já trabalhava, eu cheguei no Canadá ganhando $28 a hora, isso há 25 anos, há 26 anos agora em outubro, agora em agosto vai fazer. Eu acho que foi o melhor salário da minha vida, assim, que eu ganhei como trabalhando para os outros, porque eu nunca trabalhei muito para os outros, eu sempre tive as minhas empresas, meus negócios e tudo. Então, devido à minha profissão permitir que eu possa chegar aqui e comprar um alicatinho e fazer uma manicure, fazer uma coisa, eu era esteticista também, então, quer dizer, era por isso que facilitava esse negócio de ter as empresas aí. E aí eu chego lá, vou morar numa cidadezinha super pequenininha, onde o choque acontece, bum! Mas a beleza do choque acontecer, mas foi um choque muito mais meu para com o local do que o local para comigo, porque nós éramos 2 imigrantes, uma das Filipinas e eu.
Mas brasileiro, você sabe, fora do Brasil, as portas se abrem, as pessoas veem a gente com aquele sorrisão de carnaval e sei lá o quê, e a coisa passa. E aí, depois que Sim. vem as piadas, às vezes um pouco desagradáveis, mas pensando mais quando está num bar ali, tomando alguma coisa com o pessoal pergunta um pouco sobre carnaval, nudismo, essas coisas. Mas até aí é Uhum. sempre o brasileirão sendo lembrado com sorrisão, mundo afora, é a minha percepção, A minha tá? também. E que eu trabalhei muito com imigrantes, muito, 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 muito no Canadá, e sei que o mundo vê a gente assim, de prima bor, né? A Sim, falando primeira vez, sorrindo. sorrindo, né? Bom, e aí foi então, trabalhei, realizei meu sonho, falei para ele que o meu sonho era fazer faculdade, ele disse, você vai fazer. Logo, aprendi o francês, o inglês a gente já ia no like, nós like, Mônica é good, nós não have, né? A gente já tinha. Sim. Aí tem que priorizar, tem que falar inglês também. O espanhol, depois que eu me separei, eu já falava espanhol aqui no Brasil, balbuciava algumas coisas também. Uhum. E aí, aonde depois que eu me separei, tive vários namorados franceses, latinos, então aprendi o espanhol também. E claro que o português a gente acaba sendo analfabeto em 4 línguas, né? Moral da Sim, história. Isso aprendi para todas e resumir. nenhuma ao mesmo tempo. E nenhuma ao mesmo tempo, e nenhuma, e a gente fica emprestando palavra de uma para outra. E às vezes eu olho Sim. assim e falo, eu vou te deixar, viu? Você me dá licença, eu vou te deixar, porque eu vou sair. Mas deixar para quê, gente? Não estou pegando ninguém, mas Sim. tradução, né? Então eu realizei todos, o Canadá me permitiu para realizar todos os meus sonhos. Em cima desses 2 pedidos, que era realizar o meu sonho de ter um amor, né, de viver o amor dessa paixão que estava sendo perturbadora para mim, e estudar. Então, eu tive todas as possibilidades do mundo, então eu fiz faculdade, eu fiz Uhum. mestrado, eu fiz um certificado em literatura francesa e literatura e linguística francesa, onde eu era corretora na faculdade. Então, o Canadá, para mim, em termos de crescimento pessoal, então, por isso que eu comecei dizendo, por que não o Canadá? Né? Sim. Então, como crescimento profissional, ele foi a mãe, o berço, o útero, né? E a concepção dessa nova pessoa que eu sou. Então, para mim, o Canadá, eu sou canadense, né? Sou Uhum. canadense há, nem sei, fazia uns 4 anos Uhum. que eu estava lá, eu já peguei a cidadania e tudo, porque foi tudo feito. Canadá, se você faz tudo corretamente, não tem Uhum. problema nenhum, né? Não é país onde a gente possa ir só para ganhar dinheiro e voltar, porque é muito frio, a gente precisa ter uma qualidade de vida lá, acaba gastando todo o dinheiro e não acaba Sim. fazendo esse dinheiro para voltar, né? Mas, falando assim, então é um país onde eu tive sossego, onde eu fui validada como profissional. Cara, essa palavra, para mim, ela tem uma Uhum. força. Porque quando você não foi validado desde pequenininho, que você caiu, levanta, filho, levanta, filha, pode levantar, tem 2 perninhas, vai conseguir andar. Quando você não teve essa validação e você chega Sim. numa fase adulta, que você tem uma pulsão, porque você sabe que você tem a capacidade, e eu tenho diagnóstico de TDAH, então a gente vem com uma inteligência perturbadora na cabeça da gente, um negócio que fica empurrando a gente para, sabe, a gente está sempre no 360, girando no Sim. 360 graus, assim, a cabeça. Então, você ficar num lugar parado, então, no Brasil, quando eu morava aqui, antes de ir para Curitiba, eu morava numa cidadezinha super pequenininha, eu conto ela na minha primeira história, a fase da minha primeira história, que, aliás, só assiste quem não quiser chorar, tá? Hum. Se vocês, não, aliás, se vocês não quiserem chorar, não assistam, tá? Então, foi uma coisa assim, que eu tinha um desassossego lá, era muito pequenininha. Eu me mudo para Curitiba, é pequenininha também, entendeu? Sim. Tudo é muito pequeno, o mundo é pequeno para mim. E, e hoje o que eu decidi, que a gente vai caminhar para isso no final, vou contar para vocês onde que eu estou agora no ano sabático, aventurando, por isso, porque o mundo ficou pequeno para mim. Então, se você fala 4 línguas, você fala as 4 línguas da América, você pode viver onde você quiser no mundo. Eu atendo online. Quer dizer, o mundo fica pequeno para você, não fica? Muito. Então, o Canadá, para mim, foi um lugar onde eu tive muita implicação social na minha comunidade, aonde eu tive lindos projetos na faculdade, sobretudo quando eu estava fazendo meu mestrado. Eu vim para o Brasil apresentar projeto de mestrado.
Para Florianópolis, para a faculdade de Florianópolis, no departamento de psicologia, mais psicologia social, mas foi. Eu ganhei bastante dinheiro, eu perdi muito dinheiro, né? Porque é próprio do mundo dos negócios e do TDAH também. Eu tive sossego. Eu morei 7 anos nos Verões, num camping, com uma barraquinha, cozinhando na panela de ferro, no fogãozinho de lenha, seu bobo. Sim. Então, tipo assim, sabe? Ter aquele carro bom para você Sim. entrar dentro, viajar, voltar. Tudo isso são conquistas de um tempo de juventude que eu ofereci para o Canadá. Cheguei lá com 28 anos e saí agora com 54, mas saí para o mundo. Eu nunca vou deixar de ser canadense, nunca vou deixar de voltar para o meu Canadá, como eu não deixei, hoje estou no Brasil, como eu não deixei de voltar para o meu Brasil, né? São os países de conquista da gente assim. Então, eu sei que eu me realizei muito como pessoa, mas uma das coisas que eu queria dizer quando a gente estava falando sobre Julia Kristeva, integração e imigração, eu acho que para fechar um pouquinho a nossa fala aqui, é que a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece com um imigrante, quando eu falei do choque, que eu cheguei lá e que o choque foi maior dentro de mim do que fora de mim, é que a gente revê conceitos quando a gente está fora de casa. A gente revê preconceitos, a gente revê nossos dogmas, a gente revê nossa própria cultura, porque a gente critica, passa por uma fase de criticá-la, e depois a gente passa pela fase de analisá-la, e depois a gente, sempre num comparativo. Lá é melhor, aqui é melhor, e a vida inteira vai ser assim, é do ser humano. Você revê valores retrógrados, porque você vê que naquele mundo onde você coube, onde você viveu um dia, aqueles conceitos cabiam para lá. Aonde você está, se de repente chegar, por exemplo, eu gosto muito de citar, no Brasil, se a gente faz o símbolo do redondinho aqui, né? Quer dizer que a gente está mandando a pessoa para um lugar que não é muito elegante. Se você chega no Canadá, você faz assim, quer dizer, ok, delícia, tá gostosa essa comida, tá tudo muito bom, quando está relacionado com a aprovada e tá tudo. Então, quer dizer, conceitos e simbologias e rituais, né? Não são mais os mesmos. Então, a gente tem que rever tudo isso. E aí, revendo tudo isso, eu gosto muito do que explica Edgar Morin. Edgar Morin, ele diz assim para a gente, assim, quando ele tem a teoria dele, estar no mundo, né? E ele diz que estar no mundo é você fazer coisas diferentes, e você fazendo coisas diferentes, você se transforma em uma pessoa diferente, e se transformando em uma pessoa diferente, você tem um olhar diferente para as coisas, e tendo um olhar diferente para as coisas, você se diferencia e você muda completamente todo o teu conceito e toda a tua bagagem de vida também. Vai mexer até na tua bagagem, que era realmente valor sólido para você, acaba se balanceando nesse trajeto aí de estar no mundo, fazer coisas diferentes e se transformar em uma pessoa diferente. Então, eu acho assim que estar fora do nosso habitat, digamos assim, aonde é a nossa Pachamama, a nossa terra, né, a nossa cultura, a nossa mãe terra ali, faz com que a gente pense diferente, veja diferente, mas se reavalie como pessoa. E esse crescimento, ele é inevitável, né? É um processo de individuação que a gente passa muito, muito nosso. E mesmo que sejamos 2 pessoas que imigramos, cada uma passa pelo seu processo de imigração. É uma das coisas mais bonitas que tem. É individual, é teu, pode ir de casal. E eu costumo dizer assim, lá no Canadá, em Montreal, a gente tem uma expressão que diz assim, ou se ligue num projeto, ou faça neném ou se separe. A gente fala isso, ou faz neném ou se separa. Quer dizer, vocês têm um projeto ou não vai dar certo, porque o processo de imigração vai separar vocês, né? Então, morar fora, necessariamente, passa por isso.
passa por você rever todos os teus conceitos. E aí, isso faz com que você venha para aquela famosa frase: de onde você é? Essa do mundo. Eu sou Uhum. cidadã do mundo. Realmente, porque você passou, você coube em outro lugar, você se coube, você se colocou dentro de um outro lugar, né? Sim. Que não é só aquele aonde você estava acostumada culturalmente funcionar com todas as normas e valores Hum. e dogmas e coisas parecidas. Então, por que o Canadá? Por isso, porque o Canadá, hoje eu posso ter a resposta para você para dizer: me acolheu, me deu segurança, me deu lazer, me deu desenvolvimento pessoal, né? É um país muito espiritualizado, no sentido Uhum. de você se desenvolver como pessoa, um país de liberdade, um país de acolho, é um país de integração. Então, eles têm dois sistemas de integração. A parte anglófona, ela é mais Uhum. tipo um sistema de melting pot, né? Onde você tem que se misturar tudo ali, né? Tem que ter uma assimilação na integração. Já tem o Quebec, que é parecido com mosaico, sabe? Um Uhum. quebra-cabeça. Você pode chegar a falar só a tua língua, viver, entender a língua deles, porque você precisa dos serviços. Mas se você precisar de serviço jurídico, você não precisa nem falar a língua, você tem a defesa na tua própria língua. Então, quer dizer, é um país que tem uma indústria imensa de imigração, que Uhum. precisa de imigrantes e que tem todo um sistema de integração para esses imigrantes, por considerar que tem uma geografia que não é favorável, sobretudo para nós brasileiros, que não somos muito acostumados com frio muito grande, muito, muito drástico, igual é lá, muito intenso, mas ao mesmo tempo, e o Brasil sendo Uhum. o segundo país de escolha de imigrante devido à UTI, né? A tecnologia da Uhum. informação. Então, a primeira é a China, depois é o Brasil e México, são os três países, e depois tem também Uhum. os magrebinos, devido à língua francesa, mais para população, integração, mas não tanto por uma Interessante. integração, é mais por uma integração linguística, cultural e essas Uhum. coisas, mas o Brasil é realmente uma integração Uhum. econômica. Eles te pegam porque você chega lá trabalhando, já balbuciando o inglês, já e eles têm interesse, sim, em vocês, Sim. na gente. Que interessante. Falando nisso, eu lembrava que quando eu era pequeno, que o imigrante, ele é um imigrante no próprio país. Eu lembro que eu chegava assim, olhava a montanha, pequeno, ainda não tinha noção do espaço do mundo, do que era mundo, apenas aquilo que estava ao meu redor. Olhava a montanha e me perguntava o que que tem de trás daquela montanha. Possivelmente outra montanha, mas o que que tem de trás depois daquela montanha? Então eu nunca me via como um brasileiro. Eu me via meio que desencaixado ali naquela sociedade, no meio dos meus amigos. Então, eu acho que eu busquei isso fora. E nessa busca, acabei encontrando também a minha namorada, que é o amor da minha vida. Então, a gente acabou vindo para Espanha, ela é espanhola. E essa coisa de querer morar fora, de ter essa vivência, de ter essa experiência, é isso, porque no Brasil eu nunca me senti brasileiro. Eu fui aprender samba na Espanha. Eu fui aprender samba na Espanha. Antes eu nem gostava de samba, entendeu? Pela saudade, por sentir saudade. E como tem até uma frase e sobre essa questão de se expandir, de crescer, porque tem muito imigrante que quando sai, ele sempre vive aquela vida, aquele trabalho, ele não busca melhorar, ele não busca aprendizagem. E aqui a gente bate nessa tecla que fala que o mais importante do imigrante é ele buscar esse conhecimento, buscar essa vontade de querer crescer e de não se acomodar naquilo que ele tem, sempre buscar o melhor, que é o correto. Então, essa pessoa que busca o melhor, quando ela conhece uma nova ideia, até essa é uma frase do Einstein, quando sua mente conhece uma nova ideia, ela se expande e jamais voltará ao mesmo tamanho. Então, quando você emigra, você está tendo essa expansão de mentalidade, de conhecimento sobre o mundo e sobre principalmente você mesmo. Você se E encontra sobretudo nesse sua própria processo cultura, sobretudo e a tua sobre sua própria própria cultura. cultura. E você se encontra nesse processo, e isso acho que é de um êxtase tão grande que a ideia desse canal é trazer um pouco disso para as pessoas entenderem como que é esse processo, para as pessoas se
planejar e entender que vai acontecer isso é incrível. Isso é cada cultura, cada cidade, cada idioma que você aprende, cada busca que você faz. Isso é um crescimento inimaginável. É incrível. É incrível. E essa tua fala me levaria a te dizer uma coisa assim. Vamos falar de o amor. Em Sim. francês a gente fala assim: l'amour est plus fort que la police. O amor é mais forte que a polícia. Eu diria assim, até o conceito de amor, quando ele está fora, quando a gente está fora, ele muda. E eu estou Sim. falando o amor carnal entre duas pessoas, tá? Porque quando estamos aqui, a gente tem uma divisão desse amor entre a família, né? Entre Uhum. os amigos de infância, entre isso, aquilo outro. Quando a gente está fora, a gente vive intensamente para aquele amor que está nascendo. Até o amor, ao meu ver, ele não é maquiado, né, Uhum. por influência de outros amores que entram ali, né? Primeiro a gente tem a mudança geográfica, que já ajuda bastante, né? Estar longe também, porque daí não tem essas interferências, né? E isso é a primeira coisa. Eu acho que até o conceito de amor para quem mora fora, a gente tem uma mudança, porque a gente está tudo num processo de aceitação do outro. É tudo novo. Sim. Então, ou você se recicla ou não vai. Então, é aí que se diz que nessa hora até o amor é mais forte que a polícia. E eu acho que a outra coisa também que você trouxe aí na tua fala, que eu achei interessante falar, é que quando a gente é imigrante, Douglas, a gente passa necessariamente pelas 4 integrações, Uhum. né? A gente passa pela integração linguística, pela cultural, né? Pela econômica e pela social, Uhum. né? A gente passa por essas 4 integrações. Necessariamente, quando a gente chega fora, a gente tem que passar. E se a gente não fizer um esforço, chegar, sei lá, eu trabalho em TI, já falo inglês, vou trabalhar, vou chegar lá, só vou me dedicar ao trabalho. Cara, não vai dar. Não vai dar. A pessoa vai ficar depressiva, a pessoa não tem vida social, economicamente está bem, linguisticamente fala a língua, mas faltaram, né? Faltou a cultura, faltou o social. Como é que você vai interagir? Como é que você vai sair para... Montreal ainda vai ter uma comunidade muito bonita Uhum. lá, mas tem lugar que você está sozinho. Sim. E se você não se jogar no mundo do outro para entender o outro, porque o outro já está sentado na almofadinha dele, ele não saiu. É igual quando chega um imigrante aqui. A gente não saiu de casa, a gente só quer entender como é que é aquele forasteiro, como dizíamos, a gente dizia antigamente, né? Quem batia na porta da gente, um forasteiro aí, né? Uhum. O vendedor de Barça, sei lá o quê, eram os mascates, né? Então, tipo assim, era um outro conceito. Hoje, não. A gente estando fora, a gente precisa necessariamente passar, nem que seja, já ia falar em francês aqui, nem que seja só para você ver como é que é o mundo do outro e ver o mundo em que você está. Sim. Porque se eu me mudei para Montreal e se eu não quero ir ver como é que eles, na primavera, aquele líquido que corre das árvores, né, do Canadá, aquele líquido ele vira açúcar. E daí, na primavera, eles vão comer tudo que é açucarado disso. Chama-se La Cabana Açúcar. Se eu não vou lá para ver como é que é culturalmente isso, eu não vou saber de onde que vem o açúcar deles, como é que é, por que que isso é cultura para eles, né? Por que que é para eles no verão se unirem em vez de fazer um churrascão, comer milho doce, porque para eles é a primeira parte de Sério? gratidão por aquele milho que esperou mais de um ano, porque não tinha. Não Uhum. produz. E foi a mãe terra que deu isso para eles num tempo curto de produção. Então, quer dizer, se a gente não entender a cultura do outro, a gente não se entende dentro daquela Sim. cultura, e a gente não se entendendo dentro daquela cultura, cria uma revolta dentro da gente e a gente não se integra, Sim. Sim. né? E continua rejeitando a nossa cultura. Então, acho que em cima do que você falou Uhum. ali, da gente chegar e querer a gente se sentir fora da gente quando está aqui, quando a gente... E outra coisa também, a gente integra na cultura do outro, a gente continua fora, a gente continua Sim. imigrante.
A gente continua, porque a gente é na base imigrante, entendeu? Não Uhum. vai tirar da gente nem nada de muito bom, entendeu? Sim. Vai muito pelo contrário, vai somar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo Tudo bem, bem. porque a gente ganhou o mundo. A gente foi. Por isso Uhum. que muitas pessoas não conseguem se integrar, porque elas são Sim. muito terra-terra, e nunca chegou no pé da montanha e ficou pensando o que tinha atrás da montanha. Então, Sim. se não tem essa curiosidade, quando chega no outro país, Uhum. tem curiosidade também sobre o que é o outro. E é aquilo também, eu acho que até a gente poder não aceitar muito do outro, fica até mais fácil quando está na cultura do outro, porque a gente pode dizer, Sim. é a cultura dele. A gente joga a água do banho com a criança dentro, né? A gente fala assim, não é meu, né? Eu me desencadeio, eu me desengajo disso daí, não me engajo nisso aí, porque a cultura não é minha, né? E que aquilo vai criando o tempo da gente ir se integrando, a gente ir, né, Sim. se acostumando. Então, eu acho que tem muito disso também. Essas 4 integrações, elas são muito importantes, é muito importante que elas Uhum. aconteçam num contexto de integração, porque senão Sim. a pessoa E, não vai gostar. e para você, sim, qual dessas 4 seria a integração mais importante? As 4 são importantes ou colocar em uma ordem sequencial? Tem 2 processos aí. Uhum. O primeiro é, o que eu preciso? Ah, sim. Se um magrebino chegar, por exemplo, magrebino, para quem talvez não Uhum. saiba, aí é as pessoas que moram no norte da África. Eles já falam francês. Se eles têm um francês belíssimo d'ailleurs, tá? Uhum. Se eles chegarem lá, eles não precisam passar pela integração linguística, mas passa pela social, porque eles vivem completamente diferente. Sim. Eles, às vezes, não têm tanta dificuldade para a integração econômica, porque eles falam a língua, logo pode fazer qualquer coisa, e no Canadá qualquer coisa você se mantém financeiramente. Agora, depois da pandemia, está um pouco mais difícil, está complicado, Uhum. como para o mundo inteiro está complicado, Sim. sobretudo o preço dos insumos, o preço da moradia, né? Mas dá para morar. Agora, o sofrimento deles é mais cultural, porque a cultura deles é completamente diferente, então é difícil para eles se integrarem lá. Saindo do Brasil, eu diria assim, depende muito, muito, muito de como você sai do Brasil. Se você sai indo para um outro... Vamos citar o Canadá. Se você Uhum. chega lá, você trabalha em tecnologia da informação, você balbucia o inglês, você peleja, né? Você vai Uhum. no melhor que você pode no inglês. Você chegando lá, essas 2 integrações, elas não são necessárias, a econômica e a linguística. Tá? Claro, tem que aprender o francês, mas isso aí Uhum. toma teu tempo, né? Toma teu tempo, porque o Canadá também, como eu disse, o Quebec é mosaico. Se você quiser ficar falando só a tua cultura, você vai conviver Sim. só entre a gente. Infelizmente, a cultura brasileira não é uma cultura de comércio, uma cultura Uhum. forte, que se você chegar lá, você pode trabalhar num barzinho do brasileiro e ganhar dinheiro e tudo bem. Não, não é uma cultura, lá não é uma cultura de comércio, é uma cultura muito Uhum. de profissionais, porque o Canadá tem uma linguagem quando vem para cá, o sistema de imigração, quando vem fazer os encontros aqui, já tem essa linguagem toda Uhum. voltada para esse marketing de percepção, todo voltado para levar brasileiros para lá que já chegam com essa integração econômica, tá? Uhum. Feita. E, e de lambejo a gente leva também a língua, né? Porque quase todo mundo que trabalha com TI Sim. é a língua do TI, né? O inglês. E sabendo que é fácil aprender, por brasileiro não é tão difícil aprender o francês, porque nós temos uma linguística, uma estrutura de língua muito parecida, tá? Sim. Apesar de ser outra coisa Uhum. falar francês, que é a língua da diplomacia, é uma língua extremamente elegante, complicada e muito, como eu te disse, de sons Uhum. formados. Bom, mas em todo caso, Sim. para te ir respondendo, eu diria para você assim, que depende do como você vai, para onde você vai. Então, o magrebino chega lá, ele não precisa se preocupar com a integração, então, a econômica, nem a linguística, né? Um brasileiro que vai para lá em TI, ele não precisa se preocupar tanto também com essas 2. Mas lembrando que o brasileiro é uma pessoa extremamente social e vai Uhum. precisar aprender a linguística do local.
né, a língua do local, vai precisar a cultura do local para ele poder sair, para ele poder socializar, né? Já se você vem de um país onde a socialização para você já é um pouco... Porque nós temos culturas, por exemplo, o Brasil é uma cultura de coletivismo, é uma cultura coletiva, Uhum. onde tudo se ajuda, onde tem a palavra compaixão, né, que gera por aqui, né, que ajuda, todo mundo quer ajudar todo mundo vamos dizer assim, interage na vida do outro, soma na Uhum. vida do outro. Já o Canadá é uma cultura mais individualista, né? Onde o meu crescimento é individual, no meu espaço, no meu tempo, e eu respeito o teu tempo, né? O teu momento também. Então, quer dizer, quando você chega lá, você não vai encontrar todo esse coletivo. Nem na nossa própria cultura, às vezes lá a gente consegue. Porque está cada um no seu corre, no seu pega, no seu tempo de desenvolvimento, e a gente quer esse desenvolvimento para a gente. A gente quer testar isso. E a gente fica 8 meses por ano, vamos dizer assim, dentro de casa, mas não dentro só da nossa casa. O Natal a gente passa dentro de casa, ou na casa da gente, ou na casa do outro. Uhum. A academia é fechada. Então, a gente passa muito tempo em ambientes fechados devido ao frio. E socialmente, isso acontece dentro desses ambientes. Então, de repente, e às vezes, dentro do respeito do espaço do outro, que é culturalmente, é uma cultura mais individualista. Entendeu? E a gente tem que chegar lá e tem que somar, e tem que entrar, e tem que caber naquele espaço, sendo mais coletivo. Você está tacando a mão nas costas do outro, você tá bom? O que você está bebendo aí? E a pessoa, tipo assim, Sim, só encostou nela, opa, peraí. se assusta. Hum. Entendeu? Então, tipo assim, é muito do tipo de imigração. Posso te dizer que país como o Canadá, que tem como indústria a imigração, é próprio do sistema fazer toda uma acomodação, lá se chama razoável, né? Que seja uma acomodação que seja razoável para todo mundo, para que possa conviver como sociedade pacífica e tudo. O Canadá ele é conhecido no mundo inteiro como o país pacífico, que na hora das Sim. guerras ele é o primeiro a levar, né, todo essa comissão de paz, de comida e de alimentos de suplementos, primeiros socorros e tudo ali, né, Uhum. para suplementos e tudo de alimentos Sim. e primeiros socorros ali. Então, quer dizer, depende muito do país que você vai te respondendo. Depende muito como é que você vai e do que você espera do país também, né? Uhum. Então, se eu vou lá para estudar, eu tenho que me comunicar. Se eu vou Claro. para trabalhar, às vezes o que acontece muito fora, sobretudo para os casais de TI, se um é de TI, aquela pessoa fica mais confinada trabalhando e o outro parceiro ou parceira, né? Vai fazer todo esse giro aí, levar a criança para a Uhum. escola, aprender a língua, decidir as coisas mais que são ali, e acaba levando o outro para a socialização, né? Mas eu diria para você assim, como pessoa que trabalha com transformação, transformação humana, vamos dizer assim, há 33 anos, eu diria para você assim, o ser humano, quando ele sai, ele não se preocupa com a socialização dele, mas é o que mais, é a, é a subjetividade mais traiçoeira numa Uhum. imigração, é quando você ignora que você não precisa estar com o outro. E esse outro necessariamente passa pelo outro mesmo, aquele que mora naquele local ali, onde você não caiu de paraquedas, onde Sim. você programou para ir. E muitas vezes eu digo assim, a subjetividade, eu dava muito uma palestra em integração e eu dizia, o subjetivo que te trai é você achar que você não precisa do outro socialmente falando. E você precisa. Se você Uhum. aprendeu sambar aí, e eu ousaria dizer que você aprendeu sambar para você mesmo, mas para você se expressar também. Sim. Porque os rituais, tudo que é cultural serve como uma maneira da gente se expressar. É como é que eu quero me expressar. Às vezes se Sim. expressa através da religião, através da cultura, Uhum. da dança,
através da pintura. É como eu quero me... Erving Goffman, ele fala que o mundo é um grande teatro, né? E que a gente tem as máscaras para a gente ir se representando. É Sim. como você quer se representar nesse mundo, né? De repente, você chegar num lugar e poder ensaiar um espaço de dança, já ficou, opa, é brasileiro. Ali Sim. já tem um código de aceitação ou de rejeição, depende da ferida do outro. Sim. Aí a gente entra numa terapia mais profunda aqui, depende da ferida do outro, mas já tem uma identificação tua, você se representou como eu sou brasileiro. Sim, Né? sim. Porque brancão desse jeito aí, a gente lá fora é um barato, né? Porque eles não sabem Nós quem é a gente, que pegam. a gente Sim. tem uma miscigenação muito grande, né? Então a gente Uhum. não é assim Sim, muito, esse aí é brasileiro, né? claro. A primeira vez que eu vi minha sogra, ela olhou assim, mas você é muito branquinho para ser brasileiro. E eu sou o mais branco da minha Não é? família. E eu mostro minha família lá. Nossa, cada um com uma cor diferente, com um traço diferente, todos do mesmo pai e da Uhum. mesma mãe. E o mais interessante é que aqui eu comecei a aprender bachata com a minha, com a minha namorada, que é espanhola, e na sala na sala de aula, nas classes de bachata, o professor fala, não, que eu demorei um ano para fazer assim, aí eu vou lá e faço, aí tipo assim, aí fica assim, não, é que esse aí é brasileiro, e eu lembrava, eu É fazia isso aqui na brasileiro. escola quando eu tinha 6 anos, sabe? Então tá fácil. Só que o rebolado da bachata é um rebolado mais. Sim, Ele é dentro do teu corpo, né? Ele sim, tem uma sensualidade bem maior, uma sensualidade bem maior do que o samba, porque o samba é uma sim. brincadeira. O samba eu caio para um lado, não caio, eu É tô um bêbado, né? molejo. Eu caio, é um molejo, eu caio para um lado, não caio. Eu falo assim: quer aprender a tocar, dançar samba? Faz de conta que você tá bêbado. Cai para um lado, cai para o outro, cai para um lado, cai para o outro. Sim. Ele é muito mais gracioso, né? O samba ele é mais gracioso, o samba é brincalhão, né? E a bachata tem mais aquela coisa interiorizada ali do teu movimento dentro do Sim. corpo, então deve ser engraçado. E sobre o idioma, eu acho que também acho que o principal que bloqueia, pelo menos para mim, o principal que me bloqueava nessa socialização foi o idioma, que eu tinha muito Uhum. receio do meu acento, do meu sotaque, acento em espanhol, do meu sotaque. E depois eu li uma frase, que eu até esqueci a autora, mas é uma frase que para mim encaixou perfeitamente, que dizia: o sotaque é um sinônimo de coragem. De Depois que coragem. E eu, de evolução da língua, sabia? sim, e depois Sabia que que eu. o sotaque é a evolução da língua? Sim, porque é essa mistura, é essa coisa que traz para nós, para um mesmo. Então, depois que eu li isso, eu parei de ter medo de falar em espanhol, e a partir daí Uhum. que eu passei a me expressar melhor em espanhol. Que eu já não tinha aquele bloqueio de será que eu tô falando bem? Será que eu tô falando errado? Eu ia conversar com a minha chefe, com a minha coordenadora, eu vou falar para ela que eu tenho uma sugerência. Em espanhol, sugestão é sugerência. Sugestão é sugerência. Eu ficava na mente, sugerência, 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 e quando eu olhava para ela, eu falava, tenho uma sugestão. Sugestão não existe nem em espanhol, nem em português, e eu me matava por dentro, eu me matava por dentro, porque eu tinha esse receio, esse medo, mas eu pensei, não, esse é um sinônimo de coragem. E a partir daí eu parei de ter esses falhos, ainda essas falhas eu É tenho só ainda um falar pouquinho. sugerência, pero não estou segura todavia. Sim, Aí já passa. acabou. Eu falava isso, mas eu não tenho certeza, não é isso? E agradecia quando corrigia, porque daí tinha que falar, né? Sim, e depois que eu percebi isso, que foi que o meu espanhol melhorou, que deu uma Hum, evolução muito grande, eu já parei de ter medo, parei de ser tão tímido, porque falava que no uhum, espanhol era reservado, mas era por causa uhum, desse idioma, uhum, por tentar falar essa outra língua que não era a minha. Então agora, depois de uhum. 5 anos, que eu já tenho uma confiança muito mais grande e uma É. leveza. Acho que com isso traz uma leveza para a Aí, ó, aí pessoa já trouxe o espanhol para o português, muito mais grande. muito mais grande, muito mais Tá vendo? grande. Eu tô falando que a gente vira Sim. analfabeto nas 4 línguas. E não fala nenhuma. E você viu como é simples? É igual eu que deixo. Em francês a gente fala, Aham, eu vou te deixar aí. Mas é um jeito elegante de falar. É, tipo, sim. elegante, eu vou te deixar aí. Eu traduzo aqui, as pessoas, mas já tá me segurando. E eu, mas, gente, que coisa. Eu passei Mas sabe que. um ano falando, a pessoa falava, não, que eu preciso de uma coisa, eu queria saber se você pode me ajudar, e eu falava em português, por suposto, Pressuposto, por posso suposto. supor. Que por suposto não existe. É por suposto em espanhol. E eu falava em Mas tá português. tudo.
tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas você sabe de uma coisa que sobre... Eu acho que Uhum. sobre a... Primeiro a gente tem que ver que é uma brincadeira, né? A gente Sim. erra muito. Agora tem que tomar cuidado em francês devido à Aham. proximidade das coisas. Sim. Cou em francês é pescoço, Aham. tá? Mas cul em francês é o nosso cu que não é pescoço, tá? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente Sim. fala umas besteiras, mas tá tudo Nossa. certo, né? Tá tudo certo. Uhum. Mas voltando sobre a pegada da evolução do sotaque primeiro, eu Aham. acho assim, já demonstra que tem um grau de aprendizado ali, se você tem um sotaque, que você está fazendo um esforço para falar uma outra Sim. língua, não é? Primeiro isso. Então, isso já é bem visto, né? O esforço que está sendo feito ali, sobretudo hoje, no mundo de hoje. Antigamente, não, que ainda a soberania ainda era muito fechada. Hoje, com a globalização, Uhum. não tem mais aquela sensação de que você está invadindo o meu espaço, né? Em alguns países. Isso é a primeira coisa. Mas o negócio da língua, ela é interessante, que ela é o seguinte. Se você olhar como é que fala as pessoas do Nordeste daqui, eles vão falar com um cantadinho tão bonitinho no sotaque. Eu estou falando no Aham. sotaque. E tem um cantadinho com uma pegadinha de choro, tremidinho de choro no final, assim. Quando você olha lá no sul, tem aquela pegada seca, hark, 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 mais alemão, Uhum. né? Uhum. Mas eles conseguem brincar com aquele jeito meio hark, hark deles alemão, que fica uma coisa bonita. Então, se Uhum. você pegar do norte ao sul do Brasil, você vai ver que nós estamos falando de sotaque, tá? O sotaque é o que faz evoluir a língua. Sim. Prova disso, por exemplo, foi em 2000, deixa eu ver, eu estava na faculdade, Uhum. 2006. Cara, eu não tenho certeza, mas foi por aí, 2006, 2008. Teve a mudança da linguística do português, você lembra? Sim. Então, hoje, 90% do português é falado no mundo, escrito, nas literaturas, tanto científica como literatura literária mesmo, Uhum. no mundo, no que é vendido como produto de comunicação no mundo, é do Brasil. Sim. Então, nosso sotaque, que foi pego do português, pegamos a língua do português, não falamos com o mesmo sotaque deles, Sim. temos o nosso próprio sotaque, com vários sotaques dentro, e que fez evoluir a língua para uma mudança linguística, e hoje temos 90% da língua falada, do português falado no No mundo. mundo. E isso não é por outra razão que a massa. Nós somos 200 a última vez que eu sei, 222, 220. 222 é, é muita gente, entendeu? Sim. Falando essa língua. É claro que ela evoluiu devido à massa, mas se Sim. você olhar bem também, é devido aos sotaques. E a gente se organiza. Eu costumo dizer assim, falar 4 línguas é você falar fork, é você falar tenedor, é você falar garfo, né? E você falar fourchette. Uhum. É como se você tivesse 4 sinônimos para o mesmo garfo, não é? É como se Sim. no Nordeste falasse uma coisa, no Sul falasse outra, e dentro desse fechar, dessa soberania chamada Brasil aqui, a gente entende Os quatro quatro. trem, os 4 trem falados aqui, vamos falar assim? Vai ficar bem bonitinho? Então, você está me entendendo? Então, Sim. o sotaque faz evoluir a língua. Faz com que a língua evolua, ela vai. Porque a língua é viva, né? Sim. A língua Sim. é viva. E é nós, como seres Hum. humanos, porque nós temos medo de sermos rejeitados, porque se tem uma das piores. A gente tem as emoções universais, que são as piores. A vergonha e a Sim. rejeição está dentro da vergonha. A vergonha não tem um ser humano, tirando os casos de psicopatias, de transtorno Uhum. bem elevados, todos nós não aguentamos a vergonha. E a rejeição, ela está dentro da vergonha. Todo mundo que é rejeitado morre de vergonha.
e morre de raiva, de revolta. Então, a gente chega no país, é nós que não temos consciência que essa língua está ali para ser mexida, que ela é viva, que ela tem vida própria, digamos. Ela tem vida própria, a língua tem vida própria, e é você que dá vida para ela. Agora, a gente chega lá morrendo de vergonha, né, de se integrar, morrendo de vergonha de errar, achando que tem que... Já fez um esforço danado para falar a sugerência, mas não botou ela no lugar certo. Sim. Mas olha o esforço para falar essa carência, que a gente não sai, esse mérito que não sai da garganta da gente, se a gente não treinar muito, entendeu? Então, tipo assim, a língua a gente tem que entender que quando chegamos, a gente bate com aquilo que nos trai as nossas próprias emoções e as nossas próprias feridas, porque nós vimos, no teu caso, você via uma montanha e imaginava o que tinha atrás, você nunca pensou que você poderia ser a maior montanha na tua frente, a não ser ultrapassada, porque você está com o teu emocional afetado pelo medo, pela vergonha e pelas tuas feridas quando criança, sabe? E aí isso impede com que a gente não fale a língua, mas a língua mesmo, ela tanto é o inglês. O inglês é quase tudo, o inglês não tem uma estrutura linguística, gente. O inglês é tudo emprestado. Empresta o toilette do francês, mas fala errado. E o francês da França empresta o parquinho de estacionamento do inglês, mas fala também com o sotaque deles. Entendeu? A gente rouba o quê aqui, sei lá? Tête-à-tête. Ninguém fala tête-à-tête. Vou fazer um tête-à-tête. Para que o robô do francês, então, para falar errado? Para quê? Porque a língua é viva. Sim. A língua é viva. Se eu chegar aqui no Brasil e falar assim, vamos fazer um tête-à-tête, vamos fazer um fondue e um tête-à-tête, ninguém me entende. Eu tenho que falar, vamos fazer um fondue um tête-à-tête. A língua é ou não é viva? Ela é viva. Sim. Então, ela é além da soberania, dos espaços fechados para onde aquela língua evolui, né? Então, ela atravessa, e é tentativa do ser humano em se comunicar, e é o ser humano que faz com que essa língua ela evolua, ela seja falada, ela seja praticada, ela seja viva, né? Mais ou menos isso daí. E para você, qual que foi a sua maior dificuldade nesses anos estando fora, tanto linguística ou social? Qual que para você foi esse ponto de dificuldade, essa sua montanha? Ai, que pergunta, hein, cara? E engraçado que a gente se prepara para responder ela um dia, mas eu diria para você assim, estive muito ocupada em viver e não vi essas dificuldades. Porque eu gosto de vida de perrengue. Você falou que era para eu falar um pouquinho do que eu estou fazendo agora? Eu gosto de vida perrenguenta. Então, eu acho que só do fato que se eu tivesse aqui no Brasil, com o tipo de vida que eu tive, eu hoje não teria estudado. Porque era elitizado o estudo na minha época. Sim. Só de eu ter estudado lá fora, o resto era perrengue que entrava dentro. O fato de eu ter me realizado, eu ter realizado esses 2 sonhos lá fora, de eu ter tido segurança, né? De eu ter tido tudo isso, eu posso dizer que o resto foi perrengue. Frio eu estou passando mais aqui no Brasil agora do que lá fora. Porque Sim. lá fora a gente tem os casacões, e aqui até trouxe, mas não está por aqui, né? Então, tipo assim, frio, geografia, era tudo lindo, era tudo novo, igual agora, eu estou abobada aqui, estou em São Tomé das Letras, abobada com a geografia do Brasil, eu passei por São Francisco Xavier, ali pro lado, vamos dizer assim, se situando, aquela região de Campos do Jordão, aquilo ali é uma Suíça. É maravilhoso. Aquilo ali, geograficamente falando, a organização social ali em volta e tudo, aquilo ali é uma Suíça. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu não posso te dizer que era frio, porque não era. A língua, você já entendeu que eu falo pelos cotovelos, eu falo para Carvalho, como eu costumo dizer, que eu sou Carvalho. Então, eu já matei de rir o Técio. Beijo, Técio, querido. Que elegância de menino. Gente boa demais. Não, até amanhã cedo, gente. A educação desse menino. Aí ele falou para mim assim, hoje o podcast, eu, Carvalho! Aí ele me respondeu, Lucinete, isso é linguagem? Eu falei, é meu nome?
Ele falou que eu li errado. Eu falei, tem umas coisas que só eu posso brincar. Eu posso Sim. brincar com Carvalho. Então, eu digo assim, aliás, agradecida, gratidão, menino Tércio, porque foi você que fez esse encontro acontecer aqui com o Douglas. Sim. Então, eu diria para você assim que eu não vi uma dificuldade que me desnorteasse, que me tirasse do caminho. Foram perrengues, e eu vou dizer uma coisa para você, quando eles não acontecem, eu provoco eles. Eu sou uma pessoa que trabalha com transformação humana, então o desafio, para mim, é a coisa mais interessante. Então, eu não posso dizer para você que eu tive alguma coisa que disse... Agora, esse ano eu tive um desassossego, 25 anos, eu me organizei, vendi tudo que eu tinha dentro de casa, abri uma conta Excel, fui jogando dinheiro ali dentro, eu comecei com acho que R$1,23 por dia para viver aqui. Falei, não vai dar, né? E fui jogando, vendendo, me organizando, me estruturando. Eu cheguei num final de alguma coisa lá que eu tinha que dar o passo. E eu sabia que a hora que eu chegasse no aeroporto, as coisas se transformavam. E realmente, tudo, a hora que eu decidi dar o passo, né? Viver diferente, as coisas, a vida foi se desenhando na minha frente e continua se desenhando. Então, eu acho assim que a gente, quando encontra dificuldades muito grandes, ou a gente olha como uma montanha e pensa que lá para trás tem outra e vamos embora, né? E vamos vencendo, ou a gente para ali e fica parado. Não é da minha personalidade. Não é da minha personalidade. Sim. E se você me permitir, eu gostaria de falar como é que eu estou agora. Peguei um ano Pode, com sabático. certeza. Depois de 25 anos no Canadá, eu decidi, então, pegar um ano sabático, fechar tudo que eu tinha que fechar lá, empresas, e tudo foi convergendo para que ali não funcionasse mais muita coisa para mim. Passei uma pandemia maravilhosa, fiz pós-graduação em alimentação funcional aqui no Brasil durante o tempo. Desde 2012 eu estudo naturopatia, mas quem disse que eu queria pegar o trem de vez, né? Desde 2006 que eu terminei meu bacharelado, quem disse que eu queria trabalhar como terapeuta? Quem disse que eu queria investir em psicologia? Quem disse? Nada. De repente, cara, mas subiu uma pulsão de vida em mim tão grande. Vai, Lucinete, dispara. Cara, eu estou num respeito de mim. Eu estou num ano de produção, mas numa velocidade que você não possa imaginar. Imagina, eu tenho 54 anos. Eu tentei, há 3 anos atrás, abrir um canal de YouTube. Eu tinha alguém que estava aí, que fazia parte de lançamentos para mim, e eu, a expert. Esse negócio não deu certo. Tudo acontece para você focar em você. Hoje eu tive o apadrinhamento do Chico Abelha, que é um menino que faz um trabalho lindo, lindo, lindo de colher a cultura popular do povo da roça. E ele me apadrinhou o meu canal, botou o nome no meu canal, me ajudou a abrir o canal, aonde eu gravei a minha história, na minha história de vida, que se vocês verem a primeira parte, vocês vão falar, será que é a mesma pessoa que está falando? Inclusive lá se chama As Vidas, Lulu e Suas Vidas, né? Porque eu tenho 54 anos, parece que eu já tive umas 300 vidas. Eu olho assim e falo, aquilo ali era eu? Era eu? É um processo evolutivo muito grande. Eu trabalho com evolução humana, né? Desenvolvimento humano. Transformação pessoal, sobretudo. E aí, então eu digo assim para você, eu tive um desassossego para ir, mas era para ir, para qualquer lugar. Tanto é que eu vou agora começar, eu tenho um projeto de começar agora, essa semana, que vai está começando, eu já vou sair para o caminho da fé, vou pegar o caminho da fé, aquele que for mais seguro, vou ver com um guia, estou pagando um guia para fazer para mim um trajeto, o que tem mais seguro, eu estou com a minha mochilona nas costas, vou sair com ela caminhando, fazer uns 350 km aí, um ponto ao outro, andando, simplesmente pelo prazer de crescer, de me desenvolver, de estar comigo. Chegando aqui, quando o Chico me apadrinhou, o Chico Abelha me apadrinhou, com esse canal, esse menino, ele me validou de uma maneira
de uma maneira que eu acho que nunca ninguém teria feito, dizendo, ó, pode ir que o público te espera. De quebra, eu já estou, nem um mês o canal está aberto, eu já tenho quase 7 mil pessoas, e todas engajadas, e daí eu quero falar sobre essa tribo ativa saudável. Eu não abriria um canal se fosse para ser um canal de entretenimento somente, aonde tivesse aquele monte de hater e eu tendo que lidar com aquilo ali. Sim. Não porque não é a minha pegada, não é um canal de entretenimento. Ali é um canal onde a gente vai conversar sobre como é que você come, como é que essa comida sai, em cima das minhas especializações, em cima do que eu posso ajudar essas pessoas com informação, porque a maior fome para mim não é de comida, é de informação que a pessoa coloca em prática, que vira um comportamento, que integrado a pessoa vira uma sabedoria, e sabedoria, meu filho, você não desaprende. Sim. Né? Sim. Voltamos ao Einstein, né? Abriu a mente, não fecha mais, né? Abriu, não abre, não fecha mais. Então, eu montei com muito amor e carinho, eu venho administrando isso para que nós sejamos uma tribo ativa saudável, aonde eu ofereço uma rota saudável para a gente ter os bons caminhos, escolher os bons caminhos para a vida e para a longevidade, né? Porque não adianta a gente viver muito e não estar saudável. Então, que seja uma atividade física, que seja uma alimentação funcional, que seja como beber mais água, como respirar melhor, como ter boas relações, como cuidar da sua mente. E dentro do meu canal tem uma série... Não, eu estou falando para você, eu estou numa produção que você não pode imaginar. Foi a validação que eu estava precisando do ano sabático. Eu fiz uma série 50 mais, né? 50, rotativa 50 mais, que é para 50 anos e mais. O que tinha de 20 anos, 25 anos lá, eu falava, o que vocês estão fazendo aqui? É para 50 anos, todos bonitinhos, arrumadinhos, copiando. O Tércio é um deles, né? Vou mudar, estou indo para academia, estou fazendo isso. Bonitinhos. Então, a gente vê que é o propósito. E em cima disso, eu trabalho muito em cima do que é missão, do que é chamado, do que é propósito e do que é legado. Eu tive o chamado de vir para Mantiqueira, foi o chamado de vir para Mantiqueira, para eu curar minhas feridas, né? Então, a minha missão nessa vida é me curar, porque um curado cura e um ferido fere. Como eu já fui muito ferida na infância, ou eu ia continuar pelo mundo ferindo as pessoas com as minhas feridas, ou eu ia curá-las e virar alguém que cure as feridas das outras pessoas, pelo meu entendimento. Então, moral da história, a minha missão é curar feridas, minhas e as dos outros. O meu chamado foi vir para Mantiqueira, curar as minhas feridas e as dos outros. O meu propósito foi pegar um ano sabático, vender tudo, me organizar, entrar nesse conceito e ver. Meu legado que eu quero deixar para esse mundo é o meu método que se chama método AGE, AGE, a grande experiência em suporte à saúde e transformação pessoal, tá? É deixar para esse mundo o meu legado, dizendo assim, eu fui alguém que respeitei a missão que eu tinha que cumprir aqui, escutei os chamados, me organizei para ter para entrar dentro dos propósitos, porque a gente pode ter vários propósitos na vida. Sim. A gente só tem uma missão. A gente só deixa quantos legados quiser, e vários chamados, tá? E quando a gente gruda nessa missão, nada que a gente fez na vida está longe dessa missão. E aí a gente vai para um caminho, vai para o outro, perde a rota, desorienta. Então, no meu sentido o que para você significa essas 4 coisas, né? A missão, o chamado, os propósitos, ou o propósito, e o legado, o que você quer deixar. E o link entre missão e legado. A missão é o que você veio fazer, o legado é o que você deixa. No meio, meu filho, é chamado e propósito. Então, eu digo assim, em transformação pessoal, eu uso muito, isso é uma metodologia minha que eu uso muito.
Então, eu digo assim, eu estou num ano de muita produção, um ano de muito desenvolvimento pessoal para mim, de muita coragem, de muita vontade de fazer coisas diferentes, mas eu também não sei se amanhã, que eu vou dar que passo que eu vou dar amanhã. Todos os passos que eu estou dando, com perrengue ou sem perrengue, estão para me levar para eu cumprir essas 4 coisas. Então, eu estou no caminho. Então, eu tenho um olhar muito positivo para as coisas, os perrengues que vão acontecer, eles serão para empurrar para frente, para eu mudar de rota, para eu me orientar a minha rota, né? Pegar caminhos diferentes. Então, é isso que eu queria dizer assim, o canal se chama Lu Naturopatia. Vai estar aqui na Todos que descrição. querem, e todos que querem ter uma rota saudável, né, através de coisas simples. Eu ensino a beber água, Douglas. Você sabia que o ser humano, ele não tem fome? Uma das fomes dele é sede. É sede. Outra fome do ser humano é sono. Agora eu fiquei com dúvida se eu sei ou não beber água. Pega a regrinha. Pega teu peso e divide ele por 0,35. O tanto de água que der é água de sobrevivência, não é água de desintoxicação. Tá? É água de sobrevivência. Então, você pega teu peso e divide ele por 0,35, o que der ali é 2 litros, não sei. Vamos supor aí, você tem 70 quilos, mais ou menos. 117. 115. Pronto. Aí não, você tem. Não, assim. Então, ali vai dar para você ali o quanto você tem que beber. Sim. Você vai ver que vai dar certinho. Ali vai dar é muito. De sobrevivência. Não é o tanto de água que você vai precisar para desintoxicar. Quando você precisa desintoxicar, às vezes você precisa dobrar. Tá? Porque, ou se você vai desinflamar ou desintoxicar. E se vocês quiserem mais saber sobre isso, as lives que eu tenho no meu canal explicam muito bem sobre isso. Infelizmente, só a primeira que não está no YouTube, porque problema de BIOS, eu não consegui, bicho ignorante operando o sistema, eu não consegui colocar nas duas redes, mas está no meu Instagram. Aliás, meu Instagram, ele é lucinetecarvalho.ca, de Canadá, e tinha outra Lucinete, teve que colocar o BR, teve que colocar Canadá, e tá tudo certo, que a gente é canadense também. Então, nessas 2 redes é onde eu mais me comunico com vocês, aonde eu estou doando o meu tempo nesse 1 ano para fortalecer essas redes, porque faz parte do meu legado, do que eu quero deixar para as pessoas, é elas sabendo que água é o segundo alimento, que ar é o primeiro alimento, que cuidar dos seus pensamentos com gratidão, com amor, com carinho por si, uma comunicação intrapessoal, como você se comunica com você mesmo, é um alimento muito forte. O que você faz com a informação que você pega, aí depois que nós vamos comer. Sim. Olha só para você ver. Olha só para você ver. Sim. Que rota interessante. Entendeu? Por isso que é uma rota saudável. Eu não estou atendendo muito como profissional, assim, não tenho muito tempo. Na segunda-feira eu me instalo por onde eu estou, eu paro num hotel, em algum lugar onde eu trabalho na segunda-feira, e no resto eu pego estrada. Mas por ali, eu acho que só por ali, seguindo o que está falando ali, tem uma moça que conversa lá, sabe? Sim. Euzinha da Silva de Carvalho, eu acho que dá para pegar bem o caminho. E Lu, qual sugestão você dá assim para o estrangeiro que mora fora, que é uma nova cultura, um novo jeito de se alimentar, e queira ou não, ele gera um pouco de ansiedade? Qual que é um tip, uma sugestão que você dá assim para quem mora fora e tem essa ansiedade de tudo, de tudo? Eu poderia dizer várias coisas, mas eu vou dizer aquilo que mais cola em mim. Já que vai mudar, muda para o melhor. Eu acho assim, eu morei fora e ficava uns 10 anos vindo para o Brasil, a cada 1 ano. E quase todo ano eu tomava Guaraná. Eu tinha saudade de Guaraná. Sim. Era um vício, era uma saudade, vamos dizer assim,
era uma lembrança, uma afetividade que eu tinha por aquilo ali. Não era nem lealdade oculta mesmo, era, sabe, uma memória afetiva dos aniversários que tinha Guaraná, Parari, Parará. Você fazer isso uma vez por ano é uma coisa. Você respeitar isso daí, comer, ter um restaurante, você vai lá, come a comidinha brasileira em vez em quando, tá tudo certo. Mas já que você vai mudar, eu diria assim, já dá logo esse passo de uma vez. A pior coisa que acontece com a gente é os malditos quilos que a gente ganha fora, porque a gente sai titubeando, caçando a comida, caçando o jeito de viver, não administrando nossas emoções e, mandando comida para dentro, né? Sim. Não dormindo direito, com fuso horário, com a preocupação da língua, do dinheiro, da nova namorada. Será que eu durmo de cabeça para baixo, cabeça para cima? Como é que é viver aqui? Como é que está sendo com ela? Hoje está bom? Será que eu fui errado? Será que a minha cultura não está entrando de choque com a dela? Tudo isso afeta a minha forma de me alimentar. Aí eu diria assim, já que vamos. Em tudo quanto é lugar do mundo tem grãos que a gente possa transformar. Então, investir num cursinho de comida bistrô, lá, para os meninos, ou para quem não sabe cozinhar de jeito nenhum, investir num cursinho de comida bistrô, saltear legumes, sei lá, se come carne, uma carninha, sabe? Fazer alguma coisa com temperinho legal e colocar aquilo ali assim como aquela coisa que vai embriagar o cheiro da cozinha, que vai te levar para um outro mundo, fazer coisas diferentes, pipipi, popopó, já que vai mudar, muda. Quem fica muito grudado no feijão com arroz, que aliás é um dos melhores alimentos que tem casadinho bonitinho ali, o resto tá tudo certo, mas eu diria assim, já que vai, foca pelo menos em uma alimentação para que ela seja extremamente saudável. E eu sempre digo que seja a tua primeira alimentação. Então, se o teu café da manhã tiver um suco verde, que você pode encontrar em tudo quanto é lugar, e fora do Brasil nós temos essas máquinas, porque fora do Brasil, em alguns lugares, dos países industrializados, tudo que os produtos são baratos. Sim. Caros são as mãos de obras, né? Pagar para alguém lá fazer o suco para você no restaurante fica caro. Mas você comprar aquelas centrífugas de suco, pela manhã você fazer um suco verde, muitas vezes a gente acha aí as fibras, né? Na Europa a gente tem o Costco, né? Que é aquela rede grande que vende suplementos, que vende tudo quanto é tipo de coisa, um cartãozinho simples ali, a gente tem ela. Então, tipo assim, lugar para ir comprar uma fibra, colocar uma fibra ali na tua alimentação pela manhã, então comer uma comida mais viva, comer mais uma fruta pela manhã, ovos, né? Ovos de boa procedência, uma proteína de boa procedência pela manhã, que a gente tem esse hábito de comer bem assim fora, né? Ainda mais quando é frio e tudo. Então, tipo assim, eu acho que tem alguns conceitos lá fora que são interessantes, e aqui dentro também, que a gente pode misturar. E uma outra coisa que eu digo sempre são os temperinhos. Os temperinhos a gente pode misturar em casa, né? O chimichurri, por exemplo, da Argentina, tem tudo quanto é lugar. A gente gosta, né, desse temperinho dos hermanos e já está tudo certo. Então, quer dizer, escolher os temperinhos, fazer um cursinho aí de chefe aí, para dar um salteado aí nas coisas, e ter uma alimentação, pelo menos uma alimentação legal por dia, que é a matinal. Você já fez o que você tinha que fazer pela manhã, pagou o que você tinha que fazer, se você come errado, o corpo se segura, porque ele fala, pelo menos pela manhã, tá tudo certo. É a dica que eu dou. E Lu, a gente já está conversando mais de uma hora, não parece, mas o tempo passa muito rápido. É um papo muito legal. Sim, já vamos finalizar. Quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Te agradeço de coração. Você pode finalizar deixando a mensagem para a pessoa que quer morar fora. E o que você aprendeu? O que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Eu acho assim, quando você vai morar fora, tem uma pulsão maior do que as tuas pernas te levando, né? Vai no respeito a maior rota que você tem, a tua intuição. Então, vai no respeito da tua intuição, briga menos com você, melhore a comunicação com você, porque fora, acompanhado ou não, o processo de integração, de imigração, ele é individual.
Então, tenha uma comunicação legal com você, se aceite, se respeita, se queira, se ame, né? Em vez de ficar se batendo ali com você. Se precisar de terapia, corre atrás do bom terapeuta. Se precisar, estou aqui também. Para esse ano está meio difícil, mas ano que vem estou por aqui. Corre atrás de terapia, corre atrás de uma integração que convenha ao tipo de vida que você está levando. Tenta ser o mais compreensível com você mesmo, nos teus processos ali, nas tuas lutas, nos teus perrengues. Leva isso como perrengue do processo, do percurso, porque o mapa não é o terreno, né? A gente aprende com o terreno, é caminhando que a gente aprende. Então, acho que era mais ou menos isso que eu diria. É você se levar para lá, mas você não se abandonar lá. Você está muito próximo de você. Aí você consegue se entender no processo. E se entendendo no processo, você vai se entendendo, transformando uma pessoa diferente e você vai seguir no baile. Perfeito. Era mais ou menos isso. Lu, muito obrigado. Eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Você sempre será muito bem-vinda para estar participando desse nosso canal e te agradeço de coração. E obrigado a todos que nos estão assistindo até agora. E fique um forte abraço e se cuidem. Eu deixo um beijo muito grande para o teu público, um beijo muito grande para a minha tribo Ativa. Quem tiver por aí quiser vir fazer parte, seja muito bem-vindo. E Douglas, é lindo o teu caminhar, muito lindo, obrigado. Muito bonito, fazer a gente se expressar morando fora do Brasil. Aí está uma grande terapia. Muito agradecida. Eu que agradeço. Que tenha um bom dia, Lu. Até mais. Tchau, tchau.